Uniclac. Olá pessoal, tudo jóia? Firmeza mesmo? Então, estamos aqui agora, mais um encontro e agora já para estudar, ó, a nossa aula Crimes contra o Dever Funcional, parte 3, ok? É isso aí, galerinha, ó, parte 3 já é o último bloco aqui desses crimes estudados contra, né, o dever funcional. E seguindo em frente agora, o próximo tipo penal a ser estudado é denominado abandono de cargo. É isso aí, crime de abandono de cargo, tá? Galerinha, não é abandono de função, crime de abandono de cargo, tá bom? Artigo 330. Então, o que consiste essa conduta criminosa do artigo 330 do nosso Código Penal Militar? Consiste na conduta, né, do funcionário da instituição militar que abandona o seu cargo. Não estamos falando aqui de abandono de posto, abandono de função. Nós estamos falando em abandono de cargo, tá? Letra da lei, abandono de cargo. Então o agente, ele toma posse, ele entra no exercício, né, para ocupar determinado cargo, né? Então ele ocupa esse cargo e dentro deste cargo, né, ele vai desempenhar as suas atribuições, tá? Então olha só, ele abandona o cargo. Agora, o que nós entendemos por abandono, né? Nós já sabemos o que é cargo e o termo e a letra da lei fala abandono de cargo. O que nós entendemos por abandono de cargo? Primeiro, em que consiste abandonar? Abandonar não é o mesmo que deixar sozinho por alguns momentos. Abandonar não é o mesmo que deixar o cargo por alguns instantes. Abandonar consiste em quê? Em esquecer. Consiste em abrir mão do cargo. Consiste em dar as costas para este cargo de maneira definitiva. É essas as condutas que caracterizam o abandono do cargo. É o esquecimento do cargo, é o abrir mão do cargo, é o dar as costas para este cargo. Sendo assim, uma falta eventual do funcionário não pode caracterizar o crime de abandono de cargo. Um afastamento por motivo de tratamento médico, uma licença, né, não pode ser considerado crime de abandono de cargo. O crime de abandono de cargo, ele somente é caracterizado quando o funcionário da instituição militar esquece, deixa, né, abre mão deste cargo sem fazer nenhuma comunicação a seu superior, sem fazer nenhuma comunicação à instituição militar, né? Ou seja, ele simplesmente dá as costas de maneira definitiva para o seu cargo. E essa conduta de simplesmente dar as costas de maneira definitiva para o seu cargo, é lógico que traz prejuízo à administração militar, ainda mais, né, se este cargo ele está compreendido em faixa de fronteira. Aí vai comprometer o que? A segurança do país. Belezinha? Então esse é o nosso crime do artigo 330. Bora lá! Artigo 330. Abandonar cargo público em repartição ou estabelecimento militar. Pena, detenção de até 2 meses. Então é bem simples a tipificação aqui, ó. Abandonar cargo público em repartição ou estabelecimento militar. E aí nós temos aqui no caput, pessoal, a modalidade simples, né? Então no caput eu tenho a forma, a modalidade simples do tipo penal. E parágrafo único e parágrafo primeiro, e parágrafo segundo, nós temos as formas qualificadas. Nós temos alguns resultados que qualificam, né, a conduta criminosa.
Parágrafo 1º. Se o fato resultar prejuízo à administração militar, detenção de 3 meses a 1 ano. Se o fato ocorre em lugar compreendido na faixa de fronteira, detenção de 1 a 3 anos. Ou seja, peraí, professor, então deixa eu entender. Diante do artigo 330, significa que eu tenho a modalidade de abandono de cargo simples lá no caput e qualificada nos parágrafos 1º e 2º, ok? Beleza. Agora deixa eu compreender essa modalidade simples e essas modalidades qualificadas. Significa que o abandono de cargo pode não causar prejuízo à administração? É isso mesmo. Nós podemos ter um abandono de cargo que não cause prejuízo à administração. Se o abandono de cargo não causou nenhum prejuízo à administração, não causou ausência de diligências, não causou perda de prazos processuais, não causou nenhum prejuízo, beleza. O funcionário da instituição militar vai se enquadrar no caput, com a pena o quê? De até 2 meses. Ok? Agora, se por conta deste abandono, diligências não foram realizadas, se por conta deste abandono, prazos processuais foram perdidos, causou prejuízo à administração militar, ok? Então a pena não é de detenção até 2 meses, é de detenção de 3 meses a 1 ano, ok? Ok? Por quê? Porque o prejuízo à administração militar aqui não é mero exaurimento do crime. É isso aí, olha que bacana. O prejuízo à administração militar no 330 não compreende mero exaurimento do crime, compreende uma forma qualificada dele, com uma pena diferenciada, ok? E professora, se esse abandono de cargo, se o cargo abandonado, ele era exercido em faixa de fronteira, qualificado também, a pena é de detenção de 1 a 3 anos, ok? De 1 a 3 anos, por quê? Porque compromete a segurança nacional, tá? Então não esqueçam, abandono de cargo, ele tem a modalidade simples no caput, onde o abandono não representa nenhum prejuízo administração militar, ok? Aí as formas qualificadas, parágrafo 1º, onde há prejuízo para a administração militar, memorize assim, ó, não realização de diligências, perdas de prazos processuais, ok? Então, forma qualificada. Ou, se o cargo abandonado é compreendido em faixa de fronteira, compromete a segurança nacional, forma qualificada. Belezinha? Bom demais, né, de estudar esses criminhos? Né? Muito, muito bom, ok? Vamos prosseguir então? A definição, né? Representa a conduta omissiva abandonar. Abandonar representa uma ação ou uma omissão? Abandonar representa uma omissão, é um deixar, é um esquecer, representa uma omissão, ok, galerinha? Então, ó, representa a conduta omissiva do funcionário público que abandona o cargo, abre mão, esquece, deixa pra lá, fora dos casos permitidos em lei. Ou seja, o funcionário público afasta-se do cargo. Afasta-se do cargo como, professora? De modo injustificado, né? Ou seja, este afastamento, ele caracteriza o abandono. Este afastamento caracteriza o abandono, ok, pessoal? Tá? Comprometendo a regularidade da prestação de serviço, né? Em repartição ou instituição militar. Abandonar significa deixar, lançar à própria sorte o cargo, né? Que possui na repartição ou na instituição militar, né? Bem fácil de compreender. Olha só, para fins de caracterização do crime em tela, o abandono do cargo deverá ser total. O abandono do cargo deve ser total. Ele deve abrir mão por completo deste cargo, deve dar as costas a este cargo e
esquecê-lo para nunca mais. Ou seja, a ausência esporádica ou mesmo a não realização de uma diligência, por exemplo, ou a perda de um prazo processual entre tantos processos, não caracteriza o crime de abandono do cargo, tá bom? Aqui eu trago a diferenciação para vocês entre cargo e função. Cargo público é aquele criado por lei, com atribuições e responsabilidades específicas, providos por meio de concurso público. A função pública é um conjunto de atribuições, é um conjunto de tarefas desempenhadas pelo servidor, que pode ou não, possuir um cargo na administração pública. É aquilo que nós falamos. Nós temos função sem cargo, mas não temos cargo sem função, tá bom? Aqui é o nosso parágrafo primeiro, que nós já falamos aqui do prejuízo, a forma qualificada, ou seja, para fins de caracterização e consumação do crime, não se exige o prejuízo. Não há necessidade de haver prejuízo para a administração militar para caracterizar o crime do abandono. Basta um mero abandono, conforme o caput do 330, Mas apenas a probabilidade dele, certinho? Ou seja, o caput não pune o efetivo prejuízo pelo abandono. No caput existe a punição da probabilidade, da chance deste abandono causar um prejuízo à administração militar. Enquanto o parágrafo primeiro já vai punir diretamente o prejuízo que foi causado pela administração militar. Porém, se houver prejuízo, o crime deixa de ser simples e passa a ser qualificado pelo resultado agravador, que no caso em tela é o prejuízo à administração militar. Exemplo, diligências que deixam de ser realizadas por conta do cargo estar abandonado. O parágrafo segundo nós também já vimos, que é quando o cargo abandonado ele é compreendido em faixa de fronteira. Por que qualifica? Porque pode trazer danos, prejuízos, irremediáveis e irreparáveis para o país, além, claro, de comprometer de maneira direta a segurança nacional. Vamos lá, agora a classificação deste crime tão gostoso, de ser manipulado, de ser estudado. Vamos lá. Sujeito ativo, qualquer pessoa. Quando nós falamos aqui, pessoa. Quando nós falamos qualquer pessoa, não esqueça. É aquele que trabalha em instituição militar e possui cargo. Tem como eu abandonar um cargo se eu não possuí-lo? Não tem como eu abandonar um cargo se eu não possuí-lo, tá bom? Quando fala qualquer pessoa aqui, está se referindo que tanto civil quanto militar pode ter um cargo na administração militar, tá bom? Este crime não tem espaço também para modalidade culposa, somente admite modalidade dolosa, tá? A conduta é abandono do cargo público fora dos casos permitidos em lei. O objeto jurídico, tutela-se, protege-se a regularidade e continuidade na prestação dos serviços públicos, Então vamos acrescentar aqui, regularidade e continuidade, na prestação dos serviços perante a instituição militar. Objeto material, sobre o que recai este crime? Recai sobre o cargo público que foi abandonado, Momento consumativo é no momento do abandono e nós não vamos admitir tentativa neste crime. Não há como admitirmos tentativa no crime em tela. Por quê? Ou o agente permanece no cargo e não há crime, ou ele tem uma falta eventual e também não há crime, ou ele abandona o cargo, mas com permissão legal e não há crime, Ou seja, não há que se admitir a modalidade tentada. Ou ele abandona, ou ele não abandona. Não há como tentar, abandonar. Certinho, pessoal? Muito bem. Então, vamos agora para o próximo criminho, ok? Deixa só eu limpar a tela aqui para nós, tá? E agora nós vamos ser direcionados para o crime do artigo 331. Vamos lá?
Pois bem, pessoal, nosso próximo criminho aqui é aplicação ilegal de verba ou de dinheiro, ok? Então, qual é a conduta do artigo 331? A conduta é dar. Dar o que, professora? Dar as verbas ou dinheiro público, aplicação diversa da estabelecida em lei, ok? Então o criminho 331, ele é muito simples, ele é muito fácil, não tem uma pena significativa, é uma pena simples, né? Detenção de até 6 meses, uma pena bem branda, ok? Vamos lá então. Pratica este crime quem? Aquele funcionário público da instituição militar que recebe para administrar uma verba ou um dinheiro público que tem uma destinação especificada em lei. E ele ignora essa destinação especificada em lei. Pega esta verba, que tem destinação traçada em lei para determinadas despesas, ele simplesmente ignora. Ao invés de aplicar no setor B, essa verba pública, conforme manda a lei, ele não aplica no setor B. Ele pega e aplica no setor D, ok? Neste momento em que o funcionário da instituição militar deixa de observar a destinação legal dessa verba ou dessa renda pública, desse dinheiro público, ele pratica o crime do artigo 331. Qual é este crime? É dar, né? Enviar, né? Um dinheiro público, uma verba pública para um setor para cobrir despesas que não estão especificadas naquela lei, certo? Então, olha só, nós temos então, verbas, nós temos duas situações, verbas e rendas públicas. Olha que legal. Temos verbas e rendas públicas, tá? Algumas de livre aplicação, de livre aplicação, outras de aplicação, tá? De aplicação atrelada, especificada em lei, ok? Agora sim. Então, nós temos, tá? Dinheiro público. Quando fala-se em dinheiro público, nós temos um funcionário da instituição militar que ele é responsável por administrar, por aplicar, por gerir, por direcionar esse dinheiro público. E ele tem diante dele duas situações. Ele tem dinheiro público de livre aplicação, ou seja, ele tem determinada quantia em dinheiro que ele pode escolher. Se ele vai aplicar no setor A, no setor B, no setor C. Se ele vai comprar, é o exemplo que nós trabalhamos aqui, tá? Se ele vai comprar a estação telefônica, se ele vai pagar combustível, se ele vai fazer alguma reforma predial, ou seja, é de livre aplicação. Então, esse dinheiro, ele pode ser aplicado em qualquer setor, ele pode ser utilizado, pessoal, para cobrir quaisquer despesas, porque ele é um dinheiro público de livre aplicação. Ok. Agora, nós temos uma outra situação. Nós temos dinheiros públicos que não são de livre aplicação, ou seja, são dinheiros públicos cuja aplicação dele está o quê? Atrelado, está especificada em uma norma legal. Existe uma lei direcionando, tá? A aplicação desse dinheiro. Existe uma lei direcionando, tá, o uso deste dinheiro público. Por exemplo,
existe uma lei, um ato normativo que fala que determinada quantia em dinheiro é para cobrir gastos com combustível, ok? É para cobrir gastos com combustível. Beleza. Só que ao invés do funcionário da instituição militar, com esse dinheiro, cobrir gastos com combustível, o que ele faz? Ele pega parte desse dinheiro, né? Pega todo ou parte desse dinheiro, ok? E adquire uma estação telefônica para o Corpo de Bombeiros, ok? Em que pese, olha que legal, em que pese o dinheiro ter sido aplicado na administração pública militar, em que pese o dinheiro ter sido aplicado na própria instituição militar, né? Ainda assim a conduta vai caracterizar crime. Ainda assim o agente praticou o crime. Por quê? Porque quando o dinheiro público tiver uma destinação específica em lei e o funcionário não observar essa destinação, der um direcionamento, der uma aplicação diversa a esse dinheiro, a aplicação diversa daquela estabelecida em lei, ele pratica o crime do artigo 331. Por quê? Porque aquele dinheiro público que não tem aplicação livre, ele deve observar o quê? A sua destinação especificada em lei. Ok? Então, sempre que um funcionário da instituição militar recebe uma quantia em dinheiro para gerir, para administrar, e essa quantia em dinheiro ela tem uma destinação certa e específica descrita em lei, ele não observar essa destinação certa e específica descrita em lei, pegar todo ou parte desse valor e aplicar em outra situação, ainda que na administração militar, ele pratica o crime do artigo 331 do nosso CPM. Ou seja, o crime é direcionar de maneira indevida, ilegal, verba ou dinheiro público, ok? E que destinação indevida é essa? Uma aplicação, uma destinação diversa daquela estabelecida em lei. Então, para que este crime se caracterize, o que é necessário? É necessário que haja, tá? Uma verba ou um dinheiro público, com destinação especificada em lei. E que essa verba e que esse dinheiro público não sejam aplicadas conforme a lei regulamenta, conforme a lei manda. Diante disso, nós estaremos com a prática do crime 331. Belezinha? Então, olha só, pessoal, definição. O crime de aplicação ilegal, né? E destinação ilegal de verba ou dinheiro público consiste na conduta do funcionário público militar que utiliza ou emprega de maneira irregular verbas ou rendas públicas que possuem o quê? Destinação específica em lei. Ou seja, implica, pessoal, na mudança do destino desses valores. A lei fala que é para aplicar, que é para destinar no setor A. O funcionário ignora essa instrução normativa e aplica no setor B. Isso é crime do 331. Então, implica na mudança do destino desses valores. Destino traçado por lei. Lembrando que lei é em sentido amplo, né? Ela vai abranger o quê? Decretos, portarias e demais atos normativos. Ok, galerinha? Então, é bem fácil de compreender o artigo aqui do 331. Agora, o artigo do 331, ele tem uma particularidade que o diferencia de outros crimes, como, por exemplo, o diferencia do crime de
peculato, ou mesmo do crime de peculato desvio, tá? Ou mesmo do crime de peculato desvio. Então nós vimos o quê? Temos o crime de peculato, né? Que é quando o funcionário público, ele se apropria, ele subtrai para si um bem público, né? Aqui no 331 não há apropriação de dinheiro público, ok? Há o quê? Há uma aplicação diversa da estabelecida em lei. Professor, e quando nós estivermos diante do peculato de desvio, quando desvia a finalidade de determinada quantia em dinheiro, né? Também nós vamos diferenciar o 331 do peculato desvio. Por quê? Porque no 331 eu só terei o 331, olha que legal, nós só teremos a conduta do 331 quando eu tiver uma renda ou uma verba pública com uma destinação específica em lei. E o funcionário da instituição militar aplica esse dinheiro em outra finalidade, dá outro destino a esse dinheiro. No peculato desvio, nós temos o funcionário público que pega dinheiro público e aplica em outro setor. Esse é desvio, peculato desvio, uma modalidade de peculato desvio. Por quê? Porque aquele dinheiro era para ser recebido e aplicar no setor A. Só que ele pega o dinheiro e aplica no setor B. Ou seja, desviou a finalidade daquele dinheiro. Mas ele desviou a finalidade daquele dinheiro, mas aquele dinheiro não estava o quê? Não estava com a sua destinação atrelada em lei. Então, quando o dinheiro não tem destinação atrelada em lei, o funcionário público poderá praticar, por exemplo, peculato desvio. Agora, quando esse dinheiro tem destinação específica aplicada em lei e ele aplica na própria instituição militar, mas em setor diferente, ele pratica o 331, ok? Então significa, só para fechar, significa que a modalidade de peculato desvio de finalidade. Quando, imaginemos que a instituição militar, ela recebe determinada quantia em dinheiro, tá? Para aplicar em setor. Só que essa aplicação não está destinada em lei. E ela pega e desvia. Ao invés de aplicar no setor B, ela aplica no setor A. Ok? Então é um desvio de finalidade, porque a finalidade daquele dinheiro não era aplicação no setor A, era aplicação no setor B. Só que essa finalidade não estava prevista em lei. Então não há como praticar o 331. Então esse funcionário da instituição militar poderá responder pelo crime de peculato desvio. Desvio de finalidade de determinado dinheiro público. Ok? Agora, só para fechar, nós ainda temos aquela situação de aplicação livre da lei, tá? Aplicação livre do dinheiro. Quando o dinheiro ele é de aplicação totalmente livre, não tem nenhuma finalidade específica, nenhuma finalidade específica descrita em lei e nenhuma finalidade específica, né, posta em um contrato, por exemplo, ok? Então, diante disso, não há que se falar nem em 331, nem tampouco em peculato desvio, ok? Certinho? Então, olha só, para a configuração do crime em tela, do 331, é imprescindível, pessoal, é necessário que exista uma lei atribuindo uma destinação a verbas ou rendas públicas. Do contrário, poderá configurar o crime de peculato desvio ou simplesmente o crime de peculato. Ou seja, deve haver uma lei que regulamente a destinação do dinheiro público para a caracterização deste crime. Por exemplo, um comandante de fração da Polícia Militar que utiliza verba com destinação traçada em lei para gastos com combustível para comprar uma estação telefônica para a estação de bombeiros. Esse exemplo aqui, pessoal, tá em um julgado, tá? No finalzinho na nossa aula de exercícios que eu vou preparar para nós, eu vou colocar aqui todas as fontes e todos esses julgados na íntegra, ok? Então esse é o nosso criminho de destinação, né? Aplicação diversa da estabelecida em lei. Quem pratica este crime é o qualquer pessoa, mas em especial um militar, né? Quando falamos qualquer pessoa, né, é que um civil também pode ser funcionário de uma instituição
militar, tá? Sujeito passivo é administração militar. Este crime admite somente a modalidade dolosa, também não há espaço para a culpa. A conduta é a aplicação ilegal, né, de verba ou dinheiro público. O elemento objeto jurídico, que é o que visa proteger com este crime? A moralidade, a regularidade, né, da aplicação de recursos públicos na administração militar. E sobre o que recai este crime? Recai sobre a verba ou sobre a renda pública. Momento consumativo. Esse crime consuma-se com aplicação ilegal, com a destinação ilegal da verba ou do dinheiro público. E vai admitir a tentativa? Sim, perfeitamente cabível, perfeitamente admissível a tentativa neste crimínio aqui, ok? Imagine que no momento em que ele está para realizar o pagamento da compra dessa estação telefônica para o Corpo de Bombeiros, alguém o intercepta. Alguém fala: olha, mas você quer realizar o pagamento desta estação telefônica com um dinheiro que tem destinação específica em lei. Sinto muito, não vamos poder fazer negócio. É a modalidade tentada. É só um exemplo como é possível sim a tentativa neste crime aqui. Agora, olha só, nossa, é um tipo penal bem extenso para nós lermos, mas ele é muito simples, né? Para nós compreendermos, ele é muito simples. Este crime aqui, ele denomina-se abuso de confiança ou boa-fé. O que seria esse abuso de confiança ou boa-fé? Seria um terceiro, tá? Que apresenta a alguém uma nota de empenho, uma nota de compra, tá? Apresenta um relatório, apresenta um documento com dados o que? Inexatos, com dados equivocados. Por quê? Porque sabe que esse terceiro que vai dar o ok, que vai colocar ali a sua assinatura, ele é totalmente de boa fé. Ele vai confiar naquilo que está sendo apresentado a ele, ok? Então, por isso o nome, abuso de confiança ou de boa fé. Vamos fazer a leitura. Aqui, galerinha, ó, o nosso assemelhado, ele está apagadinho, tá? Tá em cinza, porque nós já sabemos que não temos mais a figura do assemelhado. Então vamos lá, artigo 332. Abusar da confiança ou boa-fé de militar ou funcionário em serviço ou em razão deste. Olha aqui as condutas, pessoal. Apresentando-lhe ou remetendo-lhe para aprovação, para recebimento, para anuência ou aposição de visto, relação, nota, empenho de despesas, ordem, folha de pagamento, comunicação, ofício ou qualquer outro documento que sabe ou deva saber serem o que? Inexatos ou irregulares, desde que o fato atente contra a administração ou contra o serviço militar. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos, se o fato não constitui crime mais grave. A condicionante aqui, se o fato constituir crime mais grave, 332 vai ceder espaço para este crime mais grave, ok? Então é um tipo penal bastante amplo de nós estudarmos, né? Ele apresenta todas essas condutas, ou seja, este crime aqui, ele vai admitir o quê? O dolo, que nós chamamos de dolo direto, ou deve saber. Esse ou deve saber nos lembra o quê? Nos lembra o dolo eventual. Nós vamos estudar, viu, todas as modalidades de dolo daqui uns dias, quando formos trabalhar a teoria do crime, ok? Então, ó, este crime admite a modalidade de dolo direto e de dolo indireto, também conhecido como dolo eventual, onde o agente tem uma nota de despesa
para apresentar e falar, eu acho que isso aqui não está correto. Acredito que esses dados aqui estão errados. Mas eu não estou nem aí. Se tiver errado, está. Esse é o dolo eventual, tá? É o dolo indireto. Este que apresenta a nota para o terceiro de boa-fé, ele não tem diretamente o desejo de praticar o crime do 332, mas no momento em que ele olha, desconfia que os dados não estão corretos, ok? E não os para conferir, ele assume o risco de produzir um resultado criminoso do artigo 332. Então ele responde a título de dolo, tá? Mas a título de dolo indireto, a título de dolo eventual. Outra coisa, este criminho aqui, ó, também vai admitir o quê? A modalidade culposa, ok? Ele vai admitir a modalidade culposa, tá? Olha só, parágrafo 1º, forma qualificada. A pena é agravada se do fato decorre prejuízo material ou processo penal militar para a pessoa de cuja confiança ou boa-fé se abusou. Claro, se a pessoa de boa-fé que assinou, que ratificou, que analisou, que deu ok sobre aquele documento, se ela, sofrer algum prejuízo material ou responder processualmente por isto, a pena de quem praticou este crime, a pena de quem apresentou este documento ao terceiro de boa-fé, ela será agravada, em razão do prejuízo causado ao terceiro de boa-fé. Porque neste caso, o terceiro de boa-fé não fica sendo só vítima, ele passa a ser autor em um processo penal. Tá bom? Olha só, a pena é agravada se do fato decorre prejuízo material ou processo penal militar. Para quem? Para a pessoa cuja confiança ou boa-fé se abusou. Ou seja, pode ocorrer que de vítima ou de boa-fé passe a ser o quê? Autor de crime. Se isso acontecer, a pena daquele que abusou da confiança da vítima, que em outro processo é autor, a pena dele será o quê? Agravada, ok? Então, olha só qual é a situação que vai qualificar. Imagine só, nós temos José, ok? Nós temos José que abusa da confiança de João. Nossa, quantas pernas João tem. Que abusa da confiança de João, ok? Abuso da confiança de João. Neste caso, eu tenho o José como autor de crime e tenho João como vítima. Só que pode acontecer de João vir a responder por este documento que ele assinou de maneira errada, este documento equivocado que ele assinou. Pode acontecer o que? De João, ao invés de vítima, em outro processo penal militar, ser o que? Autor de crime. Veja só, ou pode acontecer de João ter um prejuízo material, pode acontecer de João ter o quê? Ter que ressarcir o prejuízo que ele causou com a assinatura de um documento equivocado. Diante disso, João, o quê? Foi prejudicado. João passa de vítima para autor. Quando isso acontecer, este aqui, o José, que deu causa a toda essa situação que se desdobra, vai receber uma pena o quê? Agravada. A pena de José será agravada, ok? Por quê? Porque ele causou prejuízos para João. João deixa de ser simples vítima e pode passar a responder a um processo penal militar
como autor de conduta criminosa, tá? E por fim, galerinha, parágrafo